Eu e o Anderson estamos aqui compartilhando um pouco das nossas experiências aí de praticamente 20 anos de mercado em venda, desenvolvimento humano, desenvolvimento de carreira e inúmeros outros projetos que a gente pode participar ao longo da nossa vida. E a gente achou por bem que isso não deveria ficar só conosco, deveria ser compartilhado. E a gente está compartilhando e temos recebido muitos feedbacks aí de pessoas que têm ouvido e sendo edificadas por esse conteúdo, pessoas que até assistiram um único vídeo e já tiveram mudança no seu comportamento. Isso muito nos alegra, porque esse é o nosso objetivo, fazer com que você se descubra e descubra a pessoa que você quer se tornar e comece a caminhar para se tornar essa pessoa que você quer se tornar, tá bom? Sem mais delongas, o Anderson está aqui conosco. Ele vai falar hoje mais uma aula sobre planejamento. A gente já tem duas, essa é a terceira aula e provavelmente a gente tem mais algumas coisas para ser falado ainda sobre planejamento. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, Anderson? Não sei que hora o pessoal está vendo aí Isso, o isso. nosso vídeo. Como é que você está, meu amigo? Ou boa madrugada, quem sabe, né? Tem gente que prefere os horários mais diversos aí para estudar. Tô bem, cara, tô bem, tô bem. E vocês aí, como é que estão? Tá tudo bem com vocês também? Como o Emerson falou, a gente vai continuar aqui o nosso tema planejamento, porque o planejamento, como nós já dissemos aqui, é um tema bem extenso, né? E hoje nós vamos para, se assim podemos dizer, vamos para o módulo programação das atividades. Como é que nós programamos e depois que nós programamos, como é que nós nos preparamos para executar aquilo que nós determinamos. Então, vamos começar aqui compartilhando a tela com vocês, porque é bem interessante o tema agenda, porque ele traz uma reflexão muito interessante sobre o que nós fazemos com o nosso dia, o que é que nós fazemos com as horas que o Cronos nos deu, né? O que é que nós fazemos com o tempo que nós temos de útil, né, no nosso dia. A maioria das pessoas se enquadra nessa cena aí. Aí tem um bombeiro apagando um baita de um incêndio. Tem muita gente que vive o seu dia, não só o dia, mas vive boa parte da sua vida para isso aí, para apagar incêndios. E sabe o que é interessante? É que nós não nos damos conta disso. Nós não percebemos que estamos apagando incêndios. Por quê? Porque tem gente, a maioria das pessoas, elas acreditam que um dia produtivo é um dia cheio de trabalho. Um dia produtivo é aquele dia em que você chega ao final do dia morto, cansado, acabado, destruído, completamente destruído. Aí você diz, esse dia foi trabalhoso. Mas trabalho não significa produtividade, como a gente já falou aqui algumas vezes. Você precisa ser produtivo. Para isso, não necessariamente você precisa trabalhar mais. Quiçá, até para ser produtivo, você vai precisar começar a trabalhar menos. E pode parecer algo contraintuitivo isso, né? Mas é trabalhar, se você trabalhar corretamente, voltado para aquilo que de fato você deseja para a tua vida, aquilo que vai, aquelas pequenas ações que vão provocar grandes mudanças no médio e longo prazo, você consegue resultados muito grandes, muito fortes, resultados que você nunca teve na vida com bem menos esforço, tá bom? Então, a maioria das pessoas se encaixa aí nessa cena, né? Como é que você organiza o seu dia? É a primeira pergunta que eu te faço. Como é que, de fato, você organiza o seu dia? E aí eu quero fazer um desafio. Eu já fiz esse desafio lá no nosso Stories, lá no Instagram, em que eu pedi o seguinte: se você teria coragem de fazer uma lista das atividades, daquilo que você realizou hoje, tudo, desde a hora que você acordou, quando você abriu os olhos, até o momento em que você está vendo essa aula. Esse conteúdo é sempre publicado às 19 horas, né? Então, não sei que horas que você está vendo, mas se você está vendo no final do dia, faz aí uma reflexão. Se você está vendo logo cedo, faz uma reflexão do dia anterior. Pega um papel, uma caneta e coloca tudo que você realizou. O que você fez, o tempo que você passou dedicado para coisas da casa, atividades da casa, para o teu trabalho, o que você fez no teu trabalho, em cada bloco ali de tempo, e você coloca o tempo que você ficou fazendo. Comecei a fazer isso tal hora, terminei tal hora. Ao final, né, do dia, você coloca ali nessas atividades o que era urgente daquilo que você realizou e o que de fato era importante. Importante é aquilo que é para a tua vida. Não necessariamente é urgente, você precisa fazer nesse exato instante, mas você precisa fazer, porque se não fizer, vai acabar se tornando urgente. Ok? Então, faz essa listinha e classifica, ok? Depois que você classificou, aí você vai olhar ali
e faz uma continha, né? Sei lá, você listou ali 10 atividades que você fez no dia. E aí você vai colocar ali, dessas 10, quantas foram voltadas para a vida que você quer viver? E quantas delas foram voltadas para coisas que não vão te levar para onde você quer estar daqui a um tempo? Se você respondeu que mais de 20% dessas atividades, ou seja, a cada 10, mais de duas dessas atividades foram voltadas para coisas que não têm nenhuma relação com a pessoa que você quer se tornar, então você tem um problema. Muito provavelmente você passa a maior parte do teu tempo apagando incêndios, tratando de coisas urgentes e deixando as coisas que são importantes de fato na tua vida em segundo plano. É hora de você parar de apagar incêndios e começar a tratar das coisas que são, de fato, urgentes não, que são importantes, para que você tenha uma vida mais de acordo com o que você deseja de fato. É uma reflexão, eu queria começar com essa reflexão, porque o tema agenda, o tema organização do dia, planejamento do dia, passa necessariamente por essa reflexão. Se você não entender, se você não perceber a gravidade do que você está fazendo com as horas que você tem disponíveis, porque a vida, ó, é um sopro, tudo passa muito rápido, o tempo passa muito rápido. E, como a gente sabe, ele é o recurso mais caro e escasso que nós temos nessa vida. Então, faça essa reflexão, pausa até o vídeo aqui, recomendo que você faça essa atividade antes de continuar para essa aula, tá bom? Continuando, a gente precisa, então, parar de apagar incêndio e começar a plantar a vida dos nossos sonhos, a vida que nós queremos, de fato, viver. E aí, como é que você, como é que você planta, né? A gente já comentou isso algumas vezes aqui. Você pode até não escolher plantar, mas a colheita é garantida. Se você plantou plantou coisas que estão vinculadas com teus sonhos, ótimo, é isso que você vai colher. Se você não escolheu plantar, meu amigo, minha amiga, infelizmente o que a vida te der, você tem que aceitar de bom grado, porque é isso, né, que merece quem não planta, não cultiva aquilo que deseja viver, tá? E como é que você constrói a vida, né, que você idealizou? É importante você entender que nós temos 3 modos de vida. Nós temos um modo que é um modo produtivo, um modo de resposta e um modo improdutivo, que é o modo mais perigoso, aquele que a gente precisa estar atento. O modo produtivo são aquelas ações, você está vivendo na tua vida para agora, né? Olha o que você está fazendo nesse momento. Você para ali e reflete. Se eu estou fazendo coisas que vão me levar para o cumprimento das minhas metas, para o cumprimento da minha missão, para aquilo que eu escolhi ser na minha vida, ótimo, você está no seu modo produtivo. Se você está tratando de responder e-mail, por exemplo, respondendo ali mensagens de WhatsApp, você está no modo resposta. Você está ali respondendo demandas de outras pessoas, que é necessário, faz parte, né? Nós temos atividades no nosso dia a dia que precisam de resposta, que outras pessoas estão esperando o nosso posicionamento. Então, faz parte. Modo produtivo, ele tem que dominar, tá? E o modo improdutivo. Esse modo improdutivo é o mais perigoso. Você precisa acender o alerta, porque ele é aquele que te afasta da vida que você quer viver. Zapeando nas redes sociais, passando ali canais de TV, vendo revista ou lendo, de repente, um livro de ficção, numa hora em que você tinha que estar produzindo, numa hora em que você tinha que estar cumprindo ali objetivos que você determinou. Nós não conseguimos eliminar esse modo improdutivo da nossa vida, mas ele precisa ficar reduzido a algo muito pequeno. Se você deixa que ele tome boa parte do teu dia, e aí a gente acaba tentando fazer os 3 modos de uma vez, né? E aí você acaba não conseguindo concluir atividade nenhuma. Quem que aparece mais? O modo improdutivo, porque você não conseguiu realizar. Então, concentra, hiperfoco, concentra no que você está fazendo, conclui a tarefa, depois você passa para a próxima, ou pode, no intervalo entre uma tarefa e outra, se dedicar um tempinho pequeno ali, muito curto, para ficar no modo improdutivo, porque ninguém é de ferro, né? Então, não é inteligente e nem saudável operar nesses 3 modos ao mesmo tempo. É importante que você entenda isso. O que acontece com a maioria das pessoas? A gente não... Você está aqui respondendo e-mail.
De repente, alguém te ligou, você está na ligação. Essa ligação já demandou uma outra ação. Você já parou aquele modo resposta, foi tratar dessa outra coisa vinculada ao modo resposta também. E aí você estava ali, de repente você voltou para um estudo, uma aula que você estava assistindo e não concluiu a resposta que você tinha que dar. Está assistindo a aula pensando que você tem que dar aquela... Pô, não dá, não dá. A gente tem mania de viver nos três modos ao mesmo tempo. É preciso que a gente consiga concluir coisas, né? Porque você ficar trabalhando e atuando desse modo, no final do dia você vai ter aquela sensação de cansaço, aquela sensação de estar acabado, mas produzido absolutamente nada. Essa é a pior sensação que alguém pode ter, né, na vida. Opa, passei demais aqui, vamos voltar. Opa, aqui, vamos lá. Agenda. Qual que é a importância da agenda? A agenda é a concretização de um plano que está na tua cabeça ou está em algo mais macro. E você precisa extrair dali quais são as pequenas atividades que, executadas diariamente, vão te levar para mais próximo dos teus objetivos. E qual que é a importância da agenda? A importância da agenda é que você determina nela blocos de tempo para você estar, né, em cada um daqueles modos, ou no modo produtivo, ou no modo resposta, ou no modo improdutivo. A agenda também ela permite que você faça um acompanhamento diário aí das atividades que estão relacionadas com a sua meta. Nós somos movidos pelos 5 sentidos. Há pessoas que apenas ouvindo conseguem memorizar, conseguem aprender, conseguem aplicar isso. Há pessoas que precisam sentir, há pessoas que precisam, além de ouvir, precisam ver. Então, a gente, nós somos movidos, né, pelo aprendizado de diversas formas. Pessoas são diferentes e aprendem também de formas diferentes. Mas uma coisa é fato, quando você está visualizando aquilo que vai te levar para onde você quer, fica muito mais fácil de você se comprometer em executar essas atividades, tá bom? E é importante também você estar revisitando, né, a sua agenda, porque ela não é engessada. Ela precisa sofrer variações até para você saber se o que você está fazendo, o modo e a forma como você está fazendo, de fato, está funcionando ou não está funcionando. Ok? Para mim, o prazo que melhor funciona para eu planejar ali a minha semana, planejar a minha agenda, é isso que eu acabei de falar, é o semanal. Eu não consigo planejar por dia, porque tem gente, não sei se você é dessas pessoas, mas eu era assim. Eu pegava uma folha, né, ali de caderno ou uma agenda mesmo e colocava no dia tudo o que eu tinha para fazer. Pá, 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 pá. Aí eu tinha coisas ali que estavam ligado à área espiritual, tinha coisas que estavam ligadas a relacionamento, tinha coisas que estavam ligadas a apagar incêndio, coisas que estavam ligadas ao modo resposta, tudo ao mesmo tempo para fazer no mesmo dia. O que acontecia? Eu fazia uma parte daquilo, a outra parte migrava automaticamente para o dia seguinte. Sabe o que acontecia lá para o meio, para o fim da semana? Boa parte daquelas atividades não estavam realizadas. Sabe por quê? Porque ingredientes novos iam sendo adicionados todos os dias na agenda. Além de eu trazer o que eu não conseguia fazer, eu ia jogando ingredientes novos naquela agenda todos os dias. E aí torna-se muito complicado você falar em produtividade quando você está operando nesse modo, que acaba se tornando um modo automático. Então, para mim, o que funcionou melhor é um planejamento semanal, planejamento da minha semana. Eu gosto de fazer esse meu planejamento aos domingos, porque para mim o domingo é o primeiro dia da semana. Então é importante que você faça isso pelo menos um dia antes de você começar a tua semana útil, né? E aí você consegue começar isso. Imagina você fazer isso na segunda-feira, a coisa pegando fogo, um negócio no calor ali do teu dia e você parar para fazer planejamento. Não dá, né? É importante você começar a fazer o planejamento. O teu dia já começa errado, a tua semana já começa errada. É importante que você faça o planejamento no mínimo um dia antes. Eu gosto de fazer no domingo, gosto de fazer no domingo logo de manhã, cedinho. Eu tenho o hábito de acordar cedo, acordo sempre cedo, independente de ser final de semana ou dia útil, porque o meu sistema biológico já se acostumou dessa forma, então faço isso sempre no domingo, cedinho, e eu separo ali 1 hora em média dentro do meu domingo para poder fazer esse meu planejamento da semana, ok? Opa, tô apertando o botão errado aqui, vamos lá. Algumas coisas aqui para a gente que são importantes, né? Para gente refletir, né? A respeito da agenda. A gente precisa criar uma lista. É importante,
Quantas vezes, não sei se já aconteceu com você, você tem alguma coisa para fazer, você não anota, aquilo fica na tua cabeça e você passa o dia inteiro pensando naquilo. Você está fazendo uma atividade e está pensando numa coisa que você tem que fazer. Sabe qual é o melhor remédio para isso? Tira da cabeça e põe no papel. Quando você tira, é como se você fizesse o download, né? Se fizesse o download ali da informação, ela sai da sua cabeça e vai para o papel. Isso limpa essa área no teu cérebro, deixa ela disponível para você focar naquilo que você está fazendo. A importância de você estar presente para aquilo que você está fazendo agora vai trazer para você a eficiência em você realizar bem ou mal aquela atividade. Seja eficiente, mas preze pela eficácia pelo menos 80% do tempo. Você sabe qual que é a diferença entre eficiência e eficácia? Eficiência é você fazer uma atividade bem feita, né? Conseguir concretizar uma atividade. Mas não necessariamente aquele conjunto de atividades bem realizadas, ela vai te levar para aquilo que você quer. Vamos trazer para um exemplo prático aqui. A academia. Você chegou lá na academia, tem lá as atividades que você tem o seu plano de treino, você pega ali o teu plano de treino, vai começar a treinar, e aí você procura fazer bem, né? Executar bem ali o determinado movimento, mas você quer ter um corpo idealizado por você ali, que ele reflete uma imagem. Aquele treino que você está fazendo, apesar de estar executando bem, ele não é eficaz, porque ele, apesar de você estar executando bem, apesar de estar executando de uma forma eficiente, ele não vai te levar para o corpo que você deseja. Você precisa mudar o treino, você precisa incrementar outras coisas. Então, não adianta você estar executando eficientemente aquele plano se ele não vai levar você para o corpo que você deseja. Então, muitas vezes nós estamos executando atividades bem feitas, e o pior, né? Eu já falei aqui sobre imbecilidade, é você estar executando tão bem uma atividade que você nem deveria estar fazendo. E esquece, a gente se preocupa com a tarefa, mas deixa de se preocupar com o objetivo final da tarefa. Então, preze pela eficácia. É importante ser eficiente, mas mais importante ainda é ser eficaz. Organize seus compromissos na timeline do dia. A agenda faz isso. Você não passa a timeline das redes sociais, você faz a mesma coisa na tua agenda. Ela vai passando uma linha ali, nós vamos ver aqui na prática isso, ela vai traçando uma linha ali das tuas horas do dia e tudo que você precisaria estar executando naquele determinado momento. Você tem o poder de prever o futuro. É interessante, né? Porque a partir do momento que você não sabe, o que é que vai acontecer comigo quinta-feira? Hoje é segunda. O que é que vai acontecer comigo quarta? O que é que vai acontecer comigo no próximo sábado? É impressionante quando você tem uma agenda e ela está alimentada corretamente com as suas atividades, as suas tarefas, e você diz assim, quarta-feira, 15h30, o que eu estarei fazendo? Você vai lá, está lá na agenda o que você vai estar realizando na quarta-feira, às 15h30. A agenda é 100% garantido? Colocou as atividades ali, é garantia de que você vai conseguir realizar? Não, não é. Mas imagina que você termina, fez o teu planejamento da semana, colocou isso tudo na agenda, chegou ao final da semana, você conseguiu realizar 80%, 70% do que estava ali. 70%. Hoje, sem uma agenda, sem um norte, sem um direcionamento, quanto você consegue realizar daquilo que está proposto na tua meta? Porque a agenda, ela é a lista de atividades das coisas que estão vinculadas com as suas metas. Aí você para, na semana, quanto você realizou? Em 2 semanas, em 3 semanas, em um mês, você conseguiu concretizar. Se a tua meta, por exemplo, é anual, em um mês você conseguiu concretizar, avançar 1/12 de passo para a direção daquilo que você determinou na tua meta, pode ter certeza que mesmo que você não consiga realizar 100% do que está na tua agenda, você vai ter caminhado, dado passos muito mais largos em direção ao que você deseja. Sobre tipos de agenda, eu gosto da agenda do Google, mas você pode usar uma agenda normal, física, você pode usar uma planilha em Excel, você pode usar a agenda do teu celular, então, agenda do teu computador, o que for mais fácil para você. O que for mais fácil de manipular, de ajustar, né, de corrigir, de inserir, de excluir, se for o caso. É importante que você tenha flexibilidade ali para ter acesso a isso na hora em que você precisar, que não seja difícil de acessar. Eu prefiro a agenda do Google, porque ela, né, incorpora ali com muita coisa e a acessibilidade dela é muito fácil, né? Você acessa ela de qualquer lugar e você pode, inclusive, estar trazendo outras pessoas que fazem
parte ali de um determinado compromisso que você precisa participar, como uma reunião, como esse encontro aqui que Emerson e eu temos. Então, isso precisa estar na agenda e é uma agenda compartilhada ali em que a gente está junto, né, naquela agenda. Então, eu gosto do Google por essa série de facilidades. Mas importante é aquilo que for mais confortável para você, aquilo que tiver o acesso mais fácil, mais simples para você. Isso aqui foi uma postagem que um dia desses aqui eu coloquei no nossos stories lá do Instagram e falava um pouco, né, de uma maneira bem resumida aí, como é que era a lista de tarefas, como é que colocava isso na agenda. E a ideia disso aqui é a gente passar agora para a parte mais prática, né? Sair da parte da teoria e a gente ver como é que isso se processa na prática de fato. A primeira coisa que a gente precisa fazer é uma lista. É uma lista aqui e classificar as atividades. Como é que a gente faz isso? Você precisa colocar ali pode ser na planilha de Excel, né? É importante que seja num lugar que esteja acessível, que você possa copiar e jogar lá na tua agenda, né? Pode ser no Word, onde ficar melhor para você, mas que você consiga copiar aquilo depois e colar lá na sua agenda. Você está fazendo uma agenda física, você faz uma relação numa folha de papel e depois transcreve para os horários dentro da sua agenda. Então, a gente começa com a lista e a classificação de atividades. A lista é aquela lista de tudo o que eu preciso executar na semana. Tudo, absolutamente tudo. E aí você, depois que relacionou na sua agenda, você vai classificar o que é disso, o que é urgente, né? Que eu preciso dar prioridade total para aquilo no primeiro momento. Depois de tratar o que é urgente, eu preciso tratar o que é importante. Porque se você não tratar o que é importante, ele vai acabar se tornando urgente. E aí você entra naquele ciclo de apagar incêndio na sua vida. E o que é essencial é o que não é urgente, não é importante, precisa ser feito, mas não tem pressa. Isso não tem... Quando você tiver uma janela de tempo ali na sua agenda em que você está disponível, em que você não tem uma atividade para encaixar, você pode tratar aquilo que é essencial. Não vai explodir nada se você não realizar, não faz parte, não é crucial, não faz parte dos teus projetos ou do teu planejamento, mas é essencial, né? Precisa ser feito em algum momento. Sei lá, de repente você precisa limpar a casinha do cachorro, ou você precisa organizar ali o seu guarda-roupa, por exemplo. É essencial, mas não é importante e não é urgente, ok? Antes da gente entrar aqui propriamente aqui na lista e tratar aqui, depois de classificá-las, a gente definir aqui o que deve ser feito por você e o que deve ser terceirizado, é importante a gente fazer uma reflexão aqui sobre o seguinte. Reflita aí, por um minuto, para agora e pensa o seguinte. Quando você listar uma tarefa que precisa ser executada, pergunte-se se essa tarefa ela está vinculada com a única coisa que importa para você. Eu fiz até um stories agora recente falando sobre esse livro aqui, A Única Coisa. Não dá para ver legal aqui, ele fica meio turvo, mas é um livro do Gary Keller e do Jay Papasan. Ele fala sobre isso, sobre você identificar o que deve ser alvo do teu foco, o que deve ser alvo da sua atenção. E tudo na sua vida precisa orbitar em torno disso. E é interessante porque ele começa com a citação aqui, né, o livro, dizendo que quando você tenta pegar dois coelhos, você acaba ficando sem nenhum, porque um corre para um lado, outro corre para o outro. Tem aquele ditado que diz, né, melhor não, quem tem dois tem um, mas se a gente não foca, não identifica o que de fato é importante para a vida, você acaba atirando para todos os lados, você acaba se perdendo, desperdiçando energia, desperdiçando tempo e não consegue avançar. Então você precisa descobrir qual é a única coisa que de fato importa na sua vida. Recomendo muito esse livro, A Única Coisa. Seja profundo, uma outra coisa para a gente refletir aqui também, seja profundo em uma coisa. Quando você descobrir essa única coisa, seja profundo nessa única coisa. Ao invés, tem gente que quer fazer, né, aquele conceito de multitarefas, tal, que eu achava que isso era bacana um tempo atrás,
mas eu descobri que isso só faz a gente ficar girando em ciclos, porque todo mundo acha que é bonitinho você ser multitarefas, focado em várias coisas ao mesmo tempo, e você acaba não avançando em absolutamente nada. Então, procure identificar qual é a sua única coisa, aquilo que de fato importa, e a partir disso, você se aprofunde nisso, dedique-se a isso, ao invés de ser raso em várias coisas. Tem gente que tem aquela, você já ouviu falar do FOMO, né? Fear of Missing Out, que é aquele medo de você estar perdendo alguma coisa. Então, você quer estar lá seguindo stories lá daquela pessoa que você acompanha, o nosso aqui, por exemplo, né? O de tantas outras pessoas, e você está sempre ali acompanhando. Opa, tem stories novo, vou lá, corro, e aí tem 10 pessoas que você acompanha, porque você estuda, gosta do estilo, você gosta do material, do conteúdo que aquela pessoa produz, e aí você volta e está sempre preocupado em estar lá. Aí tem notícias, você quer estar sempre olhando, aí vai lá para as redes para buscar notícias, saber o que está acontecendo, porque você não quer ficar de fora. Você não quer ser surpreendido por alguém trazendo uma notícia da qual você não tem conhecimento. Para, né? Para. Preferencialmente, para até de seguir essas pessoas. Para até sabe, de estar gastando a tua energia, o teu tempo em fazer esse apanhado de notícias, de coisas, com tanta gente diferente. Porque isso acaba fazendo com que você permaneça sempre nesse ciclo. E esse ciclo é muito perigoso. Então, voltando para a nossa lista de atividades, aqui tem um exemplo, né, de uma lista de atividades aqui. Essa é uma lista de atividades, inclusive, minha, né, que eu uso ela. Então, eu vou lá, faço ali no Evernote, eu coloco quais são as atividades, né, que eu tenho que realizar. E depois que você faz essa lista de tudo que eu tenho ali para realizar na semana, eu preciso olhar naquilo ali, se tem algo que eu posso terceirizar. Terceirizar, eu vou passar para alguém fazer, de repente até pagar para alguém fazer aquilo, porque apesar de estar vinculado ali com meus projetos, mas não necessariamente precisa que eu faça. Isso pode ser passado por outra pessoa, que é um outro conceito também que a gente precisa aprender, né? Parar de ser centralizador, achar que só é bem feito quando nós fazemos. Se você terceiriza para alguém competente e supervisiona e vai alinhando ali, ajustando, qualquer pessoa pode fazer, você não é insubstituível e qualquer pessoa capaz ali pode realizar essa atividade. Delegue aquilo que você não tarefas com menos importância, vamos dizer assim, né? Coisa ali que outra pessoa podia fazer para você, delegue para outras pessoas, seja funcionário, seja seu cônjuge, seja filho, delegue, né? Tarefas que são menos importantes e coloque na sua lista de atividades. Não pode faltar os seus projetos, eles têm que estar ali listados na sua no seu checklist, né, de atividades da semana. E o que é que você faz? Porque aí você listou, depois que você lista, você vai encaixar na sua agenda. Só que chega um momento que a tua agenda está completa. E é importante, uma coisa importante aqui é você deixar espaços livres. Sei lá, deixa todos os dias pelo menos 1 hora ali sem nada agendado. Sabe por quê? Porque às vezes uma tarefa que você determinou, ela vai levar um pouco mais de tempo, outras você vai conseguir fazer mais rápido, surgiu um imprevisto e você precisa ter alguma margem ali para você trabalhar a sua agenda. Claro, você precisa se dedicar a fazer o que foi combinado com você mesmo, mas você precisa ter um espaço ali, pelo menos de 1 hora por dia, para você trabalhar. Não mais que isso, você não precisa mais que 1 hora, mas deixa 1 hora por dia livre para você poder fazer você ter alguma flexibilidade ali nos seus horários. O que não coube na sua agenda da semana, o que você faz? Coloca para a semana seguinte. Se você tem 3 projetos, você conseguiu colocar atividades ali para 2 projetos, para focar em 2 projetos. Um ficou de fora. Paciência, na semana que vem, você tira um dos 2 e coloca atividades desse que ficou de fora. Não tem problema com isso. Pensa o seguinte, você está há quanto tempo aí sem nenhum controle, sem nenhum direcionamento e não consegue avançar? Imagina você conseguir, num espaço ali de 1 mês, ter realizado coisas vinculadas aos seus projetos, a todas as suas metas. Né? Se não coube nessa semana, coloca para a próxima. É importante a gente refletir, né? Refletir sobre aquelas coisas que eu falei, sobre o FOMO, pensar qual que é a sua única coisa, se aprofundar nisso, ao invés de ser raso em várias atividades, e olhar sempre se aquilo que você vai fazer está relacionado com a pessoa que você deseja se tornar de fato. Pensa sempre sobre isso.
Não é uma simples lista de atividades. Lembra que você precisa classificar, você precisa depois definir ali coisas que estão relacionadas com o seu projeto e você precisa saber se o que você está fazendo naquela semana, refletir sobre isso, está te aproximando ou está te distanciando da vida que você quer viver, da pessoa que você deseja ser. Quem já ouviu essa frase aqui do Stephen Covey, né? O Stephen Covey é aquele autor do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Quem nunca esteve tão ocupado dirigindo que não teve tempo de abastecer? Já aconteceu com você? Agora não dá. O computador. Você está usando o computador, está vendo que a bateria está acabando, mas você está ali no trabalho. Dá tempo, eu vou terminar só isso. A bateria acaba, você não salvou o projeto, você não salvou o que você estava fazendo, perdeu tudo, tem que começar de novo. Estava tão apressado, tão envolvido com os problemas, que olhou, tá lá a luz amarela, mas ainda aguenta, eu vou lá, eu preciso só ir ali, vai dar tempo. No meio do caminho parou, você teve que parar tudo, empurrar o carro, encostar, ir atrás de um posto. Quem já não passou por isso? E o Tony Robbins, ele fala que a antecipação é poder e reação é fraqueza. Como eu falei, a agenda te dá o poder de prever o futuro, de saber o que você vai estar fazendo pelos próximos 7 dias. Eu não recomendo que você faça agenda para 30 dias, é muito tempo. Tem uma outra estratégia para você trabalhar aí as coisas de 30 dias aí mais para frente, que a gente fala no outro momento. Mas é importante você saber o que você tem para fazer naquela semana. Antecipação é poder e reação é fraqueza, ok? Pensa a respeito disso. Bom, era isso que eu tinha para apresentar aqui hoje. Eu vou rapidamente aqui, mas muito rapidamente, viu, Emerson? Só mostrar aqui, dar um exemplo de como é que você encaixa as atividades na sua agenda. Deixa eu só pegar aqui o Excel. Ó. Excel. Você pega aqui uma planilhinha de Excel. Então, você vai lá, por exemplo, levar filhos na escola, trabalhar, fazer, sei lá, fazer conteúdo para os stories. Não sei quais são as suas atividades, tá? Eu estou usando aqui alguns exemplos de coisas aqui que eu faço. Reunião e planejamento com o time. Ok, você vai pegar isso aqui e você vai copiar e vai jogar lá na agenda. Eu vou jogar aqui a agenda do Google para você ver como é que eu faço isso aqui no Google. Cadê a agenda? Deixa eu abrir ela aqui. Tá aqui. Vamos lá. Ó, você vai pegar isso aqui e vai vir aqui no Google. Por exemplo, você pegou aquela atividade lá, levar filhos na escola. Então, você vai pegar isso aqui, você vai vir no Google e vai chegar aqui, a segunda-feira, amanhã, né? Terça-feira, dia 18. Que horas que eu faço isso? Eu faço isso aqui às 6h50 da manhã. Colo aqui, ele me dá aqui a opção de eu colocar o dia, quanto tempo eu vou levar nessa tarefa. Ó. Você pode marcar aqui, eu vou de 6h30 a 7h30, é muito tempo. 30 minutos eu consigo fazer isso. Perfeito. Se ele me dá aqui a opção de repetir isso, ó, se eu quero que essa tarefa seja executada todos os dias, uma vez por semana, cada terça, ele é muito flexível. Você pode agendar aqui da forma que melhor for para você. Você pode vir aqui, ó, adicionar um local onde fica essa escola, porque aí ele consegue até traçar um tempo estimado para você chegar lá, considerando o trânsito, né? E te enviar um lembrete na hora que você precisa sair para não chegar atrasado para esse compromisso. E aí ele vem aqui e você pode, inclusive, acrescentar aqui, ó, adicionar convidados. Você põe o e-mail aqui da pessoa e essa pessoa passa a compartilhar, né? Participar com você. Se for uma reunião, por exemplo, você vai colocar aqui e essa pessoa vai ser notificada, ela vai dizer se aceita ou se recusa a reunião e no mesmo dia e horário vocês vão estar, né, presentes lá e vão ser notificados a respeito desse evento. Perfeito. Coloquei aqui e eu tenho ainda a opção aqui, ó, de definir, né? Se eu vou estar aqui ocupado, se eu não vou estar ocupado. Eu tenho a possibilidade aqui de colocar aqui um aviso, ó. Opa, aqui, mais opções, vamos lá. Eu tenho a opção de colocar um aviso aqui, uma notificação, ó. Eu quero ser notificado 10 minutos antes do compromisso, 15 minutos, 20 minutos. Como é que eu quero essa notificação? Que ela seja uma notificação no meu
telefone, por exemplo, no meu computador, ou que seja um e-mail, recebo um e-mail, né? Põe a notificação, 10 minutos, salvei aqui, perfeito. A partir do momento que eu salvei, ó, ficou lá a atividade. Aí eu tenho mais uma atividade aqui para fazer depois que eu volto, né, desse evento. Qual é a minha próxima? Reunião de planejamento com o time. Logo depois de levar os filhos na escola, tem uma reunião de planejamento com o time, que vai aqui das 7h30 até as 8h30. Perfeito. Aí eu posso vir aqui adicionar convidados, ó, e colocar o e-mail das pessoas do time que vão participar da reunião, que as pessoas serão notificadas e vão compartilhar desse mesmo evento na agenda que eu. Ok, se eu quiser colocar uma notificação, eu venho aqui, né? Está aqui, adicionar a notificação, 10 minutos antes, salvei. Olha o que vai acontecendo, ó. A sua agenda vai sendo distribuída. Eu gosto de colocar, por exemplo, clica com o botão direito do mouse aqui, você pode colocar uma cor para poder definir eventos que são ligados à família, eventos que são ligados a projeto tal, eventos que são ligados à saúde, né, academia. Por exemplo, evento aqui ligado à família, eu posso pôr essa cor. Eventos que são ligados ao meu projeto eu posso colocar essa cor amarela. Então, eu venho aqui, nesse horário aqui, aqui às 9 horas da manhã, tem aqui academia. Academia, perfeito. Salvei aqui a academia, ó. Já está lá a academia, de 9 às 10. Aí, como é um negócio ligado à saúde, eu vou lá e ponho aqui uma cor azul. E aí, quando eu bato o olho, eu sei que aquele projeto, aquela atividade está vinculada com que área da minha vida. Então, assim, e aí você vai preenchendo da segunda até sexta-feira. Você vai levar um pouco mais de tempo para fazer isso, logo no começo, você vai levar aí... Eu levei, a primeira vez que eu comecei a usar esse planejamento aqui, eu levei 2 horas para fazer isso a primeira vez. Depois, você consegue fazer isso aí em 1 hora, 40 minutos. É muito mais simples, porque você vai apenas tirando umas atividades e inserindo outras. Ok? Bom, gente, a aula de hoje era essa. Espero que vocês tenham aproveitado, consigam de fato aí fazer disso um divisor de águas na sua vida e consigam utilizar essa agenda para transformar a tua vida na vida que você deseja de fato viver. Emerson. Obrigado, Anderson. Muito obrigado por ter contribuído aí. E, gente, a primeira cena ali que o Anderson mostrou do slide dele, né, um incêndio ali, um bombeiro apagando incêndio, é assim que muitas pessoas vivem as suas vidas, tá? Eu andei assim, dessa forma, por muito tempo. Eu acordava reagindo às coisas que eu tinha que fazer. Acordava correndo, escovava os dentes, saía para levar, às vezes, os filhos na escola. Quando não tinha os filhos, isso aconteceu muito antes de eu ter os filhos na escola. Eu saía correndo para o trabalho, às vezes sem tomar café, tomava café no meio do caminho, aí comia algo que não era saudável, e aí durante o dia as coisas preenchiam a minha agenda, e não eu preenchia a minha agenda. É muito comum, se você não tem uma agenda, que as outras pessoas tomem conta da sua agenda, né, Anderson? A gente, quando não tem agenda, a gente dá liberdade para as coisas ou outras pessoas colocarem coisas na nossa agenda. E se você tem uma agenda, fica muito mais fácil de você falar para as outras pessoas, olha, eu tenho um compromisso e eu não vou poder te atender, eu não vou poder te ajudar, não vou poder fazer, porque você tem realmente um compromisso com você e com a sua agenda, e isso é extremamente importante. Anderson, obrigado aí pela aula. Continuamos uma aula a respeito disso que o Anderson falou, e a gente vai falar de como colocar tudo isso em prática, né? O tema é tem uma agenda, e agora? E a gente vai ver isso na próxima aula. Não se esqueça de compartilhar, favoritar e distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Obrigado, Anderson. Valeu, meu irmão. Valeu, gente. Um abraço para vocês.